pessoal! Olá! É bom estarmos juntos novamente para mais um estudo. E hoje nossos comentários serão sobre as reflexões trazidas pelo professor Jorge no terceiro programa da série Nossa Posição, intitulado Freud e a Nossa Posição. E nesse programa o professor explica que está buscando entender por que uma pessoa, podendo raciocinar, se coloca na posição teimosa de um irracional. Ele explica em programa anterior que este fato pode ocorrer porque a pessoa pode estar ignorante, pode ignorar ou pode estar inconsciente dos motivos que a levam a agir. E pode também ignorar que ela faz tudo para amar e para ser amada. Mas nas suas relações sociais, na prática de suas relações sociais, ela acaba se sabotando e acaba odiando e sendo odiada. Então o professor explica que a pessoa se deixa levar por um querer subconsciente que a conduz a um resultado contrário àquele que ela acredita perseguir de forma consciente. O filósofo Sócrates, no século V a.C., observou as contradições que as pessoas cometiam ao responderem às perguntas que ele fazia. Então ele recomendou: conhece-te a ti mesmo, como uma maneira, como uma forma de autoconhecimento. E Jesus, talvez tendo esta mesma percepção que Sócrates, ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da contradição moral e dos conflitos íntimos, né? E o professor coloca que a verdade funciona como um purgante, como um remédio que limpa as mentiras da mente e purifica o espírito. Se colocarmos nos nossos dias atuais esses conflitos, essas contradições percebidas por Sócrates e por Jesus, poderíamos analisar um caso específico daquela pessoa que se diz defensora da natureza, se diz indignada com as queimadas e com as enchentes, com a poluição de uma forma geral, mas quando ela sai para passear com o seu carro, dirigindo, ela põe o volume do rádio no máximo para que todos possam ouvir, e tomando uma cerveja, fumando um cigarro, ela joga a lata de cerveja pela janela, e o mesmo com o cigarro, ela também joga o toco de cigarro ainda aceso, né, sem se dar conta dos males que ela está cometendo. Então o que podemos observar é a contradição entre o que ela fala e o que ela faz. Jesus, Sócrates e Freud, então, eles alertavam para a importância do autoconhecimento, porque as pessoas realizam, por estarem inconscientes, o contrário do que acreditam perseguir de modo consciente. E na atualidade, nos dias atuais, qualquer estudioso sério de psicologia concorda que nossa posição ela é sustentada, mantida e nutrida por motivos íntimos que obedecem a princípios. Então, quando o indivíduo ele diz eu tenho princípios, ele fala batendo no peito, é verdade, ele tem, ele não mente quando ele diz isso. Porém, raros são os que têm consciência dos princípios e dos motivos que formam a sua posição na existência. Muitos ignoram completamente o que se passa no subterrâneo da vida subconsciente. Então, por que isso acontece? Porque explorar esse universo inconsciente dá trabalho. Conhecer esse ser que procede da natureza, aquilo que eu sou, a minha origem, a minha essência, o meu destino, dá trabalho. Aliás, conhecer aquilo que deveria ser a coisa principal a ser conhecida, dá trabalho. E essa tarefa do autoconhecimento ela é desprezada. Ela é desprezada para a realização de uma outra tarefa, da tarefa que está na consciência, que são as ambições ideológicas que foram colocadas, enfiadas na nossa cabeça, como ser rico, ganhar muito dinheiro, ter status, ter poder, ser um militante de esquerda, para derrubar a burguesia e provocar a revolução, que vai colocar no poder a ditadura do proletariado. Então o indivíduo ele é levado a ignorar a si,
E alienado, ele fica com a atenção voltada para uma existência artificialmente instalada por outros, tornando-se assim uma marionete do poder ideológico e político, que faz promessas mentirosas, promessas que interessam aos gestores ideológicos e políticos e não ao indivíduo. E o professor usa como exemplo a figura, para exemplificar essa ideia das promessas mentirosas que interessam aos gestores. Ele usa a figura de uma mula, que o carroceiro coloca uma vara diante do focinho dessa mula, com uma cenoura, para que a mula puxe a carroça na direção que interessa ao carroceiro e não à mula. Então, se o indivíduo não busca se conhecer, é porque ele acredita que já se conhece. E acreditando que já se conhece, ele não dedica tempo e disposição ao processo de autoconhecimento. E sim a uma correria, como já dissemos, do sucesso financeiro e para alcançar o poder político. Esses são objetivos traçados por outros, aqueles que criam a cultura e que nós reproduzimos na prática do dia a dia. Então, a proposta é observar os efeitos dessa alienação cultural no comportamento do indivíduo, que passa muito tempo nas diversões e pouco tempo para refletir sobre os problemas humanos. Ele não tem tempo de se perceber um ser natural, ele não tem tempo de se conhecer, apesar de achar que se conhece. E qual que é o comportamento padrão dele? É atender essa exigência cultural do sucesso. Isso tudo toma muito tempo desse indivíduo. Ele vai querer o sucesso físico. Por quê? Porque dentro da cultura já está estabelecido qual o padrão do físico perfeito ou do físico ideal. E isso toma tempo para atingir esse ideal cultural, né? E também ele procura, como já foi dito, parceiros, muitos parceiros, mas para ter muitos e não ficar com nenhum. E isso também toma muito tempo. Ou seja, a maioria dos indivíduos está ocupada com essas atividades artificiais e não encontra tempo para se conhecer. E o pior efeito dessa alienação cultural é essa sensação que ele tem de que já sabe, que é senhor de si, porque ele já tem a resposta sobre ele próprio, né? O que acontece é que com essa prestação às atividades culturais, o indivíduo ficou muito afastado da natureza, da própria natureza, inclusive. Ele foi afastado da natureza porque ele vive em grandes centros urbanos. Ele vive com muitas casas, asfaltos, poucas árvores, poucos animais. Ele não tem mais acesso, tanto que tem crianças que não conhecem que a fruta nasce em uma árvore. Elas só têm acesso às frutas ou para consumo em casa ou quando vão ao supermercado. Com isso, também as folhas, quando caem das árvores, é muito comum as pessoas falarem: sujam muito, é melhor cortar. Ignorando completamente qual é o fator de importância de uma árvore, né? Para a sombra, para fruto, para a nossa respiração. Então, assim, tornou-se comum destruir a mãe natureza, cometer um matricídio, em nome dessa cultura progressista que prega o sucesso financeiro dos grandes arranha-céus em detrimento da floresta. Haja vista a enormidade de desmatamento ilegal na Amazônia. E com esse matricídio, o indivíduo troca a sua origem natural pela artificial. Ou seja, ele troca a mãe natureza pela madrasta prostituta, que é justamente essa cultura progressista onde vale quem paga mais. Então esse indivíduo desconhece que é um ser que sente e pensa, ele desconhece que ele faz parte dessa natureza. Então, tão manipulado, ele acredita que os computadores, os robôs, por exemplo, são tão inteligentes quanto o homem. Sim. Né? Como se
não fosse um homem inteligente e consciente da sua inteligência que tivesse criado os robôs. Então, ele acredita que ter uma boa memória e repetir conhecimentos dos outros é uma grande inteligência. O que é valorizado pela mídia, pessoal, é que ser programado como um robô ou repetir um conhecimento de outro como um papagaio é ter inteligência. Então, esta é a educação da madrasta prostituta. Então, o que o professor está fazendo é justamente nos alertando para o fato de nos julgarmos muitas vezes muito inteligentes, mas conduzirmos a nossa vida de uma maneira inconsciente, obedecendo ordens alheias. E foi justamente para explicar como que ocorre esse processo inconsciente que ele nos trouxe algumas lições de Freud. Afinal, Freud foi quem criou e desenvolveu uma psicologia de profundidade que trata desse universo inconsciente que nós estamos envolvidos, né? Conhecendo Freud, por exemplo, compreendemos os motivos dos recalques, dos traumas, das fixações e regressões de personalidade que tem tudo a ver com o nosso funcionamento. Não é só para anormais, como a maioria das pessoas acredita. O que é fixação e regressão de personalidade? Para se ter uma ideia, podemos falar da biologia. Existe uma espécie de salamandra, que é um anfíbio, parente dos sapos, das rãs, né? Chamada axolote, que no processo do seu desenvolvimento fisiológico, se o ambiente é agressivo, ele não chega a assumir a sua forma adulta. Ele fica num estágio intermediário entre girino e salamandra, que parece uma lagartixa, né? Ele mantém barbatanas e brânquias e não tem o seu pulmão desenvolvido. Então o axolote ele fica fixado num estado de regressão fisiológica. E Freud observou isso acontecendo no funcionamento da nossa mente, da psique. Como acontece isso? A criança passa por fases no seu desenvolvimento da personalidade e ela pode se fixar numa determinada fase. Então, quando adulta, diante de um problema, ela tem uma regressão. Por exemplo, numa conversa com uma amiga, não sei porquê, eu não arranjo um namorado, acho que eu sou feia, começa a chorar. Ou então, ela é chamada a atenção pelo chefe por um problema que ela teve, começa a chorar também. E essa resposta é uma resposta infantil, porque o adulto o que faz? Diante de um problema, busca soluções, né? Ou uma outra pessoa, numa discussão, por exemplo, com o marido, se vendo acuada, ela tem essa regressão quando ela começa a gritar, começa a fazer chantagem, dizendo, eu vou embora, quero ver você se virar sem mim, né? Como uma criança faz, eu nego o meu afeto, eu te odeio quando não se dá um brinquedo para ela. Mas o que nós podemos verificar é que todos nós, de alguma maneira, recorremos a respostas infantis que deram certo. O problema é que então nós acabamos agindo como crianças e quando que a gente se dá conta de que essas respostas não dão mais certo? Então, Freud descobriu tudo isso. Como? Ele construiu a sua teoria baseado em princípios das ciências, em princípios da física mecanicista, da evolução biológica, como vemos nesse caso, da regressão, da fisiologia neurológica. E a partir daí, então, ele construiu a sua própria teoria. E nós temos hoje um instrumento do autoconhecimento que é a psicanálise. Conhecendo, então, os princípios de sua teoria, podemos conhecer o nosso próprio funcionamento. E um desses princípios o professor Jorge já apresentou nos programas e vem usando nesses programas para explicar o motivo de nossos comportamentos, que é o princípio do prazer, ou conhecido pelo nome freudiano como o princípio da regulação automática das tensões do aparelho mental.
Nome rebuscado, não é? Mas para facilitar o entendimento, o professor diz o princípio do prazer, que ele explica com mais detalhes, inclusive, nesse mesmo programa. Bom, é bom ressaltar também que Freud foi um grande exemplo de humildade e coragem, porque foi humilde como só um grande sábio pode ser, no sentido intelectual, porque apesar dele ser um brilhante neurologista, ele admitiu que nada conheceria a respeito do mundo subjetivo dos sentimentos e pensamentos se ele se mantivesse preso ao que é material, objetivo, como a fisiologia do cérebro. Então ele foi além na sua investigação. Também foi muito corajoso porque ele afrontou a comunidade científica e o dogma ideológico de que tudo é matéria. Ao criar o modelo da psique, do ego, então ele criou esse modelo do aparelho psíquico, da psique, a parte do corpo, ou seja, independente do corpo, apesar de reconhecer essa interação com o corpo, né? E com isso, ele se arriscou a ser acusado de fazer filosofia em vez de ciência. Mas ele agiu exatamente como todos os outros cientistas, como os próprios físicos tão aclamados, tão aplaudidos, né? Porque também os físicos, para conhecerem a natureza, a essência da matéria, para conhecerem com profundidade a matéria, tiveram que sair daquilo que eles conseguiam observar superficialmente. Criaram modelos fictícios, como é o próprio modelo do átomo. Ninguém nunca viu um átomo, como são os modelos matemáticos que orientam os experimentos de hoje. Então Freud fez a mesma coisa, criou um modelo do psiquismo. E a partir daí ele pôde aprofundar o seu conhecimento a respeito desse universo que são os sentimentos e os pensamentos. Com a criação do modelo do aparelho psíquico, o Freud pôde explicar que a função básica da psique é manter as excitações sentimentais num certo limite, num limite tolerável. E o professor explica como que isso funciona de uma maneira bem simples para que qualquer pessoa possa entender. Então no programa ele faz o desenho de uma cabeça e pede para a gente imaginar que no lugar do cérebro está o aparelho psíquico criado por Freud. Existem estímulos externos ao indivíduo e estímulos internos. Então estímulos internos é a fome, sede, sono, enfim. E estímulos externos podem ser a cadeira, vocês são estímulos externos a mim, o caderno, a caneta. Então esses estímulos externos e internos, eles chegam ao cérebro através dos neurônios. São correntes eletrobioquímicas que trazem um impulso ao aparelho psíquico. E esse impulso, tanto dos estímulos externos quanto dos estímulos internos, eles produzem uma onda, uma excitação no cérebro. E esse estímulo neuronal, então, chega no aparelho psíquico como uma emoção, como um sentimento, como uma sensação. Mas existe um nível tolerável de excitação. Quando essa excitação excede, ultrapassa esse nível tolerável, Freud colocou então que a função do aparelho psíquico é descarregar esse excesso de energia. E é quando o indivíduo é obrigado a agir. Ao agir, ele descarrega esse excesso de energia e o aparelho psíquico volta àquele nível tolerável. Esse nível tolerável pode ser excedido por vários fatores. Uma dor física, uma dor moral, um perigo iminente do ambiente, ou mesmo do ambiente externo, ou mesmo do ambiente interno, uma forte emoção, enfim. O professor nos dá um exemplo de como isso funciona, fazendo um paralelo com o organismo. Nós nos alimentamos, nós podemos comer aquela belíssima feijoada, comer aquele churrasco suculento, ou mesmo aquela deliciosa macarronada da mamãe. E aí o nosso aparelho digestivo está funcionando e depois de um tempo começa a incomodar. E a gente começa a sentir uma dorzinha de barriga,
podemos até suar frio e aquela excitação vai aumentando, há um excesso de excitação que precisa ser descarregado. Quando nós tomamos uma atitude e vamos ao banheiro, há então, através da ação de defecar, há um descarregar dessa excitação. E aí ocorre então o alívio. Então nós vemos que o motivador sempre será uma sensação desprazerosa, uma sensação de dor, um desequilíbrio, seja orgânico ou seja psíquico, que faz com que ele se comporte para que haja o restabelecimento do equilíbrio mental ou físico dele, né? Desta forma, ele se afasta do desprazer e com esse comportamento ele se encontra em prazer novamente e ele se encontra em equilíbrio e de uma maneira bem confortável. Então nós temos como exemplo a geladeira lá de casa. Todos nós sabemos que a geladeira tem um termostato, que é um mecanismo que serve para deixar a geladeira numa constante temperatura para que não possa estragar os alimentos. Então, o que acontece é que quando há um aquecimento da geladeira, esse termostato imediatamente faz o motor funcionar também de uma maneira que ele volte à temperatura normal e restabeleça o equilíbrio de temperatura e não estrague os alimentos, tá? Então, nós vimos que o sentimento de desprazer obriga o indivíduo a fazer qualquer coisa para obter esse prazer. E pode ser praticamente de maneira reflexa, quase que automática, como a geladeira. Nós temos um segundo exemplo dessa situação meio mecânica, meio automática, que é um bebê. O bebê, ele ainda não está, não sabe controlar seus esfíncteres, ele ainda não foi educado para ir ao banheiro quando ele estivesse com dor de barriga. E ele almoça também, né? Ele toma papinha, mamadeira, e ele começa a ficar incomodado. Há um excesso de excitação que o incomoda. E ele faz o que ele tem que fazer aqui e agora. Então ele não tem esse compromisso de ir até o banheiro para descarregar esse excesso de excitação. Ele faz aqui e ele faz agora. Lembrando sempre que o prazer deve ser mental e físico, nós podemos dar um outro exemplo bem simples. Você está trabalhando num computador, num trabalho que você gosta e começa a ficar com sede. Lembrando que esse pensamento é motivado por um sentimento. Você pensa: não vou tomar água agora, vou deixar para mais tarde, dá tempo de eu terminar isso aqui primeiro. Só que a sede vai aumentando, essa excitação vai aumentando e esse excesso de excitação faz com que você se comporte. Você age, você levanta-se e vai tomar água. E com isso você restabelece o equilíbrio, né, e o prazer do seu corpo, né, o prazer físico e o prazer mental também. Nós temos um outro exemplo mais fácil de entender ainda. Vamos nos imaginar assistindo um filme à noite, um filme interessante, que faz tempo que você está esperando para assistir. Você está lá assistindo, só que começa alguma coisa a te incomodar. Só que você quer controlar o seu sono. Você quer controlar os seus olhos. E com isso você até pensa: não posso piscar. Se eu piscar, eu vou dormir. Só que você está em desequilíbrio, né? O seu corpo está pedindo que restabeleça essa harmonia, esse equilíbrio. E você pisca. Piscando você dorme. Piscando você dorme. Quando você acorda, já é praticamente outro dia, você já perdeu totalmente o filme, né? Só que você acorda revigorado, porque você manteve o equilíbrio do seu corpo e o equilíbrio da sua mente. E para compreender este problema do sono ou da sede que você trouxe como exemplo, o professor explica
que o princípio do prazer, ele está vinculado, intimamente ligado com a necessidade de controle. Então, todo ser caminha do desprazer buscando o prazer-poder. E poder é controle. Então, alguém poderia dizer assim para a gente, uma bomba atômica tem um poder destrutivo imenso. E não, a bomba atômica, ela tem uma força destrutiva imensa. Se a gente olhar um documentário do final da Segunda Grande Guerra, o que a gente viu lá? Os Estados Unidos jogaram 2 bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, no Japão. E o que aconteceu? As bombas atômicas jogadas nessa cidade tiveram uma força destrutiva muito grande. A física define força como um agente físico capaz de desestruturar o estado de inércia de um corpo material. E foi isso que aconteceu nessas cidades. Lá não sobrou nada, destruiu tudo. E agora, os Estados Unidos, alguns homens dos Estados Unidos, estes tiveram o controle sobre estas bombas. Foram eles que jogaram estas bombas lá para que elas encerrassem com a Segunda Grande Guerra. Então, todo indivíduo caminha do desprazer buscando o prazer-poder, buscando o controle. O princípio do prazer-poder é um dos princípios da psicologia racional. A psicologia racional, ela é uma ferramenta teórica para que você possa se conhecer e conhecer as outras pessoas. Então, todo ser caminha em busca do prazer-poder, querendo controle. Compreendendo este princípio, que é um dos princípios da psicologia racional, compreendendo este princípio, a gente compreende a disputa pelo poder político. Quem vai controlar o dinheiro público? Compreendendo esse princípio, a gente compreende as intrigas entre os casais. Quem é que manda em casa? Compreendendo esse princípio, a gente compreende as relações de pais e filhos. Quem fala e quem obedece, quem cala. É isso que está explicando. É isso que a gente está estudando, a nossa realidade. Todos nós buscamos o controle, de maneira inconsciente ou de maneira consciente, não interessa. Mas a busca é pelo controle. E aí os conflitos, e aí é o processo competitivo. E compreendendo esse princípio, a gente compreende também porque estudiosos afirmam que o homem é competitivo. A psicologia racional explica essa característica competitiva e agressiva do homem por meio do princípio evolutivo. Segundo esse princípio, o corpo do homem é resultado da evolução biológica a partir dos animais mais simples. Então, o homem apresenta características fisiológicas e estruturais semelhantes a esses animais. E também o homem herdou os comportamentos desses animais. A única diferença é que o homem disfarça esses comportamentos instintivos de maneira cultural. Por exemplo, assim como qualquer outro animal, o homem precisa se alimentar, mas usa pratos e talheres. O homem também, como qualquer outro animal, precisa defecar quando tem aquele excesso de fezes, mas não faz isso em qualquer lugar. Precisa ser num lugar apropriado, sentado num vaso sanitário, e depois que termina precisa usar o papel higiênico e dar a descarga. De maneira mais geral, todo animal apresenta um comportamento de busca pelo controle. Pelo princípio do prazer-poder, todo animal se desloca daquilo que dá desprazer, se aproximando daquilo que dá prazer. E para isso precisa controlar os próprios movimentos e também os aspectos do ambiente ao seu redor. Para explicar isto, o professor Jorge exemplifica trazendo a relação entre animais, de predadores e de presas, dentro daquilo que é chamado de cadeia alimentar. Nessas relações tem os animais herbívoros, que controlam os próprios movimentos para se alimentarem de plantas. Tem os animais carnívoros, que controlam os próprios movimentos para correr atrás de suas presas, como os herbívoros, e controla o movimento dessas presas para imobilizar e depois devorar.
E tem os animais carnívoros mais fortes que usam justamente dessa força maior para dominar e controlar os animais, tanto carnívoros quanto herbívoros mais fracos, para comer eles. E por fim tem o homem, que tem a capacidade intelectual e usa justamente dessa inteligência para controlar todos os outros animais e comer eles. Então essa busca pelo controle está na natureza animal. Os animais estão sempre competindo uns com os outros para saciar a sua fome e também para não ser devorado. E esta característica competitiva pode ser observada entre animais da mesma espécie, mesmo não tendo essa relação de predador e de presa. Trazendo um lobo como exemplo, o animal lobo, assim que nasce, já começa controlando os próprios movimentos para respirar, para ficar de pé, para mamar, andar e correr. E com o tempo começa a controlar os aspectos do seu ambiente, brigando com seus irmãos, correndo atrás da caça. E por fim começa a brigar com os outros lobos do mesmo bando para disputar por território, por comida, parceiro sexual e outras coisas. E todos esses comportamentos podem ser observados no homem também. A diferença é que o homem disfarça isso de maneira cultural. Quem concordaria com essas afirmações é o filósofo inglês Thomas Hobbes, que afirmou que o homem é o lobo para o outro homem, porque ele também observou essa característica agressiva e competitiva do homem diante de outro homem. Bem, diante de tudo que foi explicado, nós ficamos com a verdade. Gostando ou não, somos animais. E como qualquer outro animal, buscamos fugir do desconforto e controlar tudo que for possível para conseguir o prazer poder. A diferença entre o homem e os outros animais é que o homem passou por um processo civilizatório. A civilização, com as suas normas morais e legais, acabou disciplinando essa animalidade do homem. E graças a essa disciplina, hoje o homem se encontra em um outro nível espiritual e moral. Mas por falhas no processo de educação moral, ainda podemos viver seguindo comportamentos dos animais irracionais, de modo inconsciente e automático. Quando eu digo automático, eu digo daqueles comportamentos que já foram citados, que você emite e não se dá conta de que os emitiu. Como é, por exemplo, o processo respiratório. Você respira e não se dá conta. Porém, quando o seu nariz está entupido, você se dá conta de que respira o tempo todo. O processo digestivo, que já foi colocado várias vezes. E não há nada de estranho em emitirmos alguns comportamentos dos animais irracionais, porque nós estamos submetidos às mesmas leis que eles. Nós obedecemos a impulsos filogenéticos ou herdados e não rompemos com as leis naturais quando nós evoluímos de uma espécie para outra e carregamos comportamentos da espécie anterior a que pertencíamos. Diante de tantas evidências sobre a evolução, hoje nós já encontramos criacionistas que são aqueles que entendem que Deus criou tudo, e fixistas, tudo pronto e acabado. Ou seja, o cão do dia da criação é o mesmo cão de hoje, sem nenhuma diferença. E isso ocorre com tudo que foi criado. Então, esses fixistas, criacionistas fixistas, hoje já estão abandonando a ideia fixista e interpretando a narrativa bíblica pelo viés científico. Então, eles entendem que Deus criou tudo, porém, utilizando-se do método evolutivo. O método evolutivo é o que diz que a gente vem do mais simples para o mais complexo. Então, eles concordam com os cientistas quando dizem que primeiro surgiram as partículas, os átomos, as substâncias e assim por diante, até surgirem os primeiros seres vivos, que começaram a compartilhar da matéria que já estava criada na constituição dos seus organismos. Então, para ficar mais claro isso que nós estamos falando, vamos pegar o átomo de carbono.
todo ser vivo tem na sua constituição orgânica os átomos de carbono. Todos compartilham dos átomos de carbono. Vamos pegar um outro exemplo dos mamíferos. Todos os mamíferos possuem no seu código genético um gene chamado FOXP2. O gene FOXP2, ele determina os movimentos delicados da musculatura da boca. Bom, nós somos mamíferos e temos o FOXP2. Um rato, por exemplo, também é um mamífero e tem o FOXP2. Bom, isso nos deixa com um grau de parentesco com o rato. Mas além de átomos e genes, nós também temos muitas coisas parecidas com os animais, que são os comportamentos arquetípicos. Arquétipos são modelos de comportamento comuns, como, por exemplo, mamar, dormir, cuidar da prole, copular, que nós fazemos e o rato também faz. Então, se há uma diferença significativa entre o homem e os outros animais, entre o homem e os mamíferos, essa diferença está em que o homem usa a sua inteligência para desenvolver a tecnologia, a ciência, a filosofia e a arte. A arte de enganar, né? De tornar nobre as suas ações. Como assim? Por exemplo, nós vamos falar de um animal, quando ele tem suas relações sexuais, ele cobriu a fêmea, né? Agora, quando nós vamos falar do homem, ele fez amor. Tá? Então, tentando tornar o mesmo comportamento animal, dando a ele uma conotação nobre, como você colocou através da cultura. Então, essa arte de disfarçar é um aprimoramento da mentira que o homem conta para si e para os outros com a maior cara de pau de que ele é muito diferente de qualquer outro animal. O Freud também chamou atenção sobre este fenômeno com o nome de racionalização. Racionalização significa tornar racional algo que não é racional e que nós vamos estudar e discutir melhor com detalhes em uma outra discussão que teremos.